Ashikawa, economista aqui da Principal Asset no Brasil, e eu vou comentar um pouco sobre os principais destaques no cenário global e cenário doméstico desse último mês de abril. Bom, após o mês ali de março, né, com bastante volatilidade nos mercados lá fora, especialmente ali por conta, né, de toda a repercussão do conflito geopolítico entre Irã e Estados Unidos, e toda a reação negativa, né, dos mercados que a gente comentou na nossa última conversa, o mês de abril acabou apresentando uma retomada, né, de resultados e desempenhos positivos nos mercados globais, especialmente quando a gente olha para o mercado de bolsas, tá? E na nossa avaliação, né, o que acabou levando a essa melhora dos mercados nesse último mês? Bom, acho que em partes, né, apesar de todas as indefinições da situação geopolítica entre Irã e Estados Unidos, ao menos nesse mês de abril, tivemos, né, um cessar-fogo ali sendo anunciado entre os dois lados. Além disso, né, sinalizações também de negociações que parecem estar em curso, né, e que acabam não resolvendo, é claro, por completo, né, todas as incertezas geopolíticas entre os dois lados, mas que ao menos acabam limitando os riscos para uma escalada, né, extrema desse conflito no curtíssimo prazo, tá? E aí acho que além disso, né, outros fatores nesse último mês de abril que também ganharam um pouco mais ali de relevância nessas últimas semanas. Primeiro, eu acho que resultados de empresas nos Estados Unidos, especialmente ali empresas de tecnologia, ainda apresentando resultados ali melhores do que as estimativas do mercado, reforçando um pouco, né, que a saúde das empresas americanas no geral ainda continuam bastante positivas e todo o tema que a gente já tem ali, né, elaborado bastante nos últimos meses de tecnologia, inteligência artificial. E como isso acaba ainda sendo um tema bastante positivo para os mercados como um todo, tá? Mas mesmo com toda essa melhora dos mercados, né, no último mês de abril, seguimos achando que as incertezas ainda continuam bastante presentes nas economias globais, né, e nos mercados como um todo. Afinal de contas, o preço do petróleo ainda permanece em níveis bastante elevados, tá? A gente ainda está falando de um preço do petróleo ainda rodando em níveis ali dos US$ 100 o barril, ainda acumulando uma alta, né, de cerca ali de 40% em relação aos níveis que a gente viu pré-conflito Irã e Estados Unidos e que, portanto, esse nível bastante elevado do petróleo ainda deve trazer, né, implicações econômicas ali para os principais países e para as principais regiões ali do mundo, né? E nesse caso, a nossa avaliação também continua de que esse impacto do preço do petróleo será bastante relevante, mas que a gente ainda deve ter alguma assimetria desse impacto econômico, né? Ou seja, regiões que são mais dependentes desse petróleo acabariam sendo negativamente, né, mais afetados, enquanto que outras regiões que são mais produtoras de petróleo podem apresentar alguma relativa blindagem, né, a esses impactos negativos, tá? E aí, consequentemente, né, nesse último mês de abril, a gente viu diversas reuniões e decisões de política monetária, né, dos bancos centrais lá fora e diferentes respostas desses bancos centrais, né, nesse último mês, tá? No caso da Europa, por exemplo, parece um banco central muito mais preocupado, né, com esse risco de inflação vindo de combustíveis, petróleo, tanto que na última reunião a presidente, né, do Banco Central já sinalizou alguma maior disposição, né, para subir os juros caso seja necessário, enquanto que outros bancos centrais se mostram um pouco mais pacientes, né, querendo entender melhor todas essas implicações econômicas daqui para frente, né? O Fed, por exemplo, né, o Banco Central nos Estados Unidos, apesar de algumas mudanças importantes no comunicado, indicando alguma dispersão, né, de opiniões dentre os próprios membros do comitê, no geral, ainda não parece um banco central considerando altas iminentes na taxa de juros nesse momento, e parece um banco central ainda querendo observar um pouco mais essas implicações econômicas antes de fazer qualquer mudança ali na sua estratégia de política monetária, tá? Então, em suma, esse último mês de abril foi marcado por um mês de melhora dos mercados como um todo, né? Como a gente falou, outros temas ali, né, especialmente ligados a bolsas nos Estados Unidos contribuindo, né, para essa melhora, mas ao mesmo tempo as indefinições geopolíticas, né, esse nível ainda bastante elevado do preço do petróleo ainda trazem um cenário bastante incerto, né, econômico para frente, né, como a gente falou, implicações econômicas que ainda não são super claras, né, nem na duração, nem na magnitude dessas implicações e desses impactos, e isso consequentemente reduzindo aí a visibilidade dos principais bancos centrais lá fora, tá?
Bom, e com relação ao cenário aqui de Brasil, né, olhando também por essa ótica, né, de implicações econômicas desse choque do petróleo, e quais que são as principais, né, consequências para a nossa economia local, tá? Acho que primeiro do lado positivo vale reforçar uma implicação positiva, né, para as contas externas e também para as contas fiscais aqui no Brasil, né? O Brasil é um país produtor de petróleo, um net exportador de petróleo e, consequentemente, a nossa balança comercial, né, deve ser favorecida nesse ambiente de petróleo mais elevado, enquanto que do lado do fiscal, né, o Brasil também é um país que arrecada bastante, né, com receitas de petróleo e que podem trazer um alívio para as contas públicas aqui para esse ano de 2026. Só que por outro lado, né, acho que as implicações negativas ficam bastante concentradas no quesito da inflação do Brasil, né? Então, o Brasil tem visto já uma alta bastante relevante, né, de preço de combustíveis, tanto gasolina, diesel, e isso também, né, se espalhando para outros grupos relevantes dentro do IPCA. Se a gente olha para as leituras recentes, né, de inflação, foram números ali mostrando um qualitativo da inflação mais pressionado e já levando a uma maior projeção, né, do IPCA para esse ano de 2026, tá? Quando a gente olha para a pesquisa Focus, né, as expectativas do consenso dos economistas é que essa inflação deve encerrar o ano de 2026 mais próximo de 5% aqui para esse ano. E acho que a má notícia, né, para o Banco Central é que a gente também tem visto uma contaminação, né, dos horizontes mais longos dessa inflação, então tanto além, né, da elevação das expectativas para 26, as projeções para 27, até mesmo para 28, também mostrando uma revisão, né, para cima nessas últimas semanas, tá? Acho que a principal consequência, né, dessa inflação mais pressionada e desse ambiente, né, de expectativas desancorando novamente, é que devem reforçar uma postura mais cautelosa por parte do nosso Banco Central aqui no Brasil, tá? O Banco Central, na sua última decisão, ainda optou por um corte moderado na taxa de juros, né, cortando apenas 0,25, né, na taxa Selic, e quando a gente olha para os detalhes da comunicação, ainda é um Banco Central sinalizando toda essa preocupação, né, com essa elevação das expectativas de inflação, reforçando um ambiente, né, mais incerto para a condução dessa política monetária e, consequentemente, sinalizando uma maior cautela para os próximos meses, tá? Na nossa avaliação, o Banco Central deve manter, né, por hora, esse ritmo moderado de corte, ou seja, 0,25, né, para essas próximas decisões, e ainda colocando muitas dúvidas, né, muita cautela em relação ao tamanho desse ciclo, diante dessa elevação de expectativas e diante desse quadro, né, de inflação mais pressionada no curto prazo, tá? E aí, fora essas implicações econômicas, né, acho que o outro ponto super importante ali, né, visando um pouco mais para o final do ano, é claro, a questão aqui eleitoral do Brasil, né? Como a gente já tem falado um pouco em outros calls, é o principal evento, né, para o ano de 2026, as eleições presidenciais que acontecem em outubro, uma eleição que na nossa avaliação ainda tende a ser uma eleição bastante apertada, né, com bastante polarização, bastante volatilidade, né, até a definição no final do ano. E do lado do Lula, a gente ainda segue com uma avaliação, né, de um governo que tem mostrado algumas fragilidades, né, ao longo desses últimos meses, né? Mesmo com uma economia relativamente resiliente, né, a popularidade do Lula ainda segue, né, em baixa nesses últimos meses e todos os escândalos, né, de corrupção, tanto ligados a INSS, Banco Master e até algumas derrotas, né, no Congresso nessas últimas semanas, acabam sinalizando ali, né, certas fragilidades do governo Lula e que vão posicionando, né, o Lula como um candidato relativamente um pouco mais frágil em relação às últimas eleições. Do lado do Bolsonaro, né, o Flávio tem tentado passar ainda essa mensagem de um Bolsonaro mais moderado, tem mostrado também melhor ali nas pesquisas nessas últimas semanas, mas ainda há muitas dúvidas em relação à viabilidade diante ali da rejeição, né, bastante elevada, tanto do Flávio Bolsonaro como também ali do Lula, né? Então ainda vai se mostrando uma eleição bastante apertada, uma eleição ainda uma batalha, né, de rejeição dos dois candidatos, né, dos dois lados, ainda mostrando ali, né, um quadro ainda bastante incerto e com bastante volatilidade, mas que ainda tende a ser, né, o principal aqui evento para 2026 e que deve definir melhor, né, o rumo dos mercados aqui daqui para frente, tá? Bom, por hoje é só. Ficamos à disposição para qualquer dúvidas e até o próximo mês.